Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma frase breve de Santo Tomás de Aquino vai nos introduzir a esta segunda meditação. A caridade diz, alegra-se com o bem do próximo. É o contrário da inveja. A inveja entristece-se com o bem do próximo. A alegria do bem do próximo tem duas faces. Uma delas é reconhecer as coisas boas dos outros e alegrar-se com elas. Como é importante para um futuro padre procurar curar os olhos da alma, que tem a tendência de ver facilmente os defeitos dos demais, as coisas negativas, e fazer com que os nossos olhos, sem ingenuidade, sem fantasia, com objetividade diante de Deus, vejam as coisas boas dos outros. Vem-me ao pensamento uma história apócrifa, porque está nos evangelhos apócrifos, não dos evangelhos apócrifos, mas uma história sobre Jesus que está cheia do Espírito de Cristo. Diz que certa vez andava Jesus com os apóstolos por um caminho e de repente os que andavam na frente pararam e tentaram afastar Cristo de um lugar determinado, dando uma volta, contornar algo. E perguntou o que era, e é que lá estava o cadáver em decomposição de um cachorro. Um espetáculo hediondo, fedorento. E Jesus fez questão de ir direto até lá. Parou, diz esse texto apócrifo, um texto bem intencionado, parou, olhou e só fez um comentário. Vocês viram como são brancos os seus dentes? Parecem pérolas. Olha, peçamos a Jesus esse olhar sacerdotal. Ao ver os outros, ver sobretudo o lado bom. Porque tocando o lado bom, dando confiança pelo lado bom, fomentando o lado bom, é que nós podemos despertar muitas coisas boas nos nossos irmãos. Por isso dizia duas faces de essa caridade que se alegra com o bem do próximo. Primeiro, reconhece as coisas boas dos outros. Comece agora no seminário você reconhecendo as coisas boas dos outros e agradecendo-as a Deus. Obrigado, Senhor, porque tem esse colega, tem esse companheiro, tem esse meu irmão que me ajuda no estudo, ou tem outro que sabe mais do que eu, que bom, tem
coisas boas. Do qual eu posso aprender. E a segunda coisa é contribuir para o bem do próximo, que, aliás, é o que nós devemos fazer. O que é o trabalho de um padre, se não contribuir com tudo? Exemplo, palavras, ensinamentos, conselhos para o bem dos outros. O bem dos outros aos olhos de Deus, tal como Deus o vê. Não o nosso bem. Bom, agora já faria um parênteses. Pobre do padre que procura o seu próprio bem, ser querido, e toca as teclas que favorecem que os fiéis gostem dele e vão atrás dele. Mal. O que queremos é que todos, os que nós chamamos os fiéis, porque fiéis na realidade somos todos, padres, leigos, mas enfim, para usar a linguagem comum entre nós, queremos que os fiéis cheguem a Deus, se aproximem de Deus, se aproximem de Cristo, se revistam de Cristo, como diz São Paulo. Naquele comentário que o Papa Francisco faz na exortação apostólica Amoris Laetitia, quando chega aquela frase no capítulo 13 da primeira aos Coríntios, em que São Paulo enumera, como dizia antes, traços da caridade, quando chega a frase o amor é benfazejo, faz o seguinte comentário. São Paulo quer insistir em que o amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido que o verbo amor tem em hebraico, fazer o bem. Assim, o amor poderá mostrar toda a sua fecundidade, permitindo-nos experimentar a felicidade de dar, sem calcular nem reclamar pagamento. Sem andar querendo conquistar o carinho dos outros, ser bem-quistos, ser admirados, o louvor dos outros, o agradecimento dos outros. Como é importante, importantíssimo na vida do sacerdote, a vida inteirinha, até a morte, lutar para purificar a sua intenção. Senhor, por ti, para a tua glória. Isso me faz lembrar aquilo que se conta da vida de São José Maria, que durante os primeiros anos do seu sacerdócio, em todos os papéis em que ele escrevia, preparando palestras, redigindo coisas espirituais, etc., colocava sempre no lugar visível 3 letras, D-O-G. Em latim, Deo omnis gloria. Para Deus toda a glória. E assim dizia na sua oração, Senhor, para mim nada quero, tudo para a tua glória e por amor. E recomendava essa ejaculatória, quando a vaidade nos mover a agir pensando em nós, procurando coisa para mim. Senhor, para mim nada quero, tudo para a tua glória e por amor. Há uma mini biografia de Cristo que se encontra no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, quando, chamado por Deus de uma maneira sobrenatural, Pedro se dirige à casa do centurião Cornélio. E entrando começa a expor, a falar de Jesus. E tem uma frase muito breve. Em latim são 2 palavras. Jesus per transit benefaciendo. Em português tem 4. Passou fazendo o bem. Essa é a biografia de um padre. Passou fazendo o bem. Esta é a biografia de um seminarista que se prepara para ser um sacerdote de Jesus Cristo. Passou pelo seminário fazendo o bem aos outros. E fora do seminário, lógico. Nessas ações pastorais que se encomendam aos seminaristas,
mas pense sobretudo dentro do seminário, no convívio do seminário. Eu passo fazendo o quê? Há muitos que, graças a Deus, passam fazendo o bem, derramando o bem à sua volta. Alegria, amabilidade, carinho bem entendido, etc. Às vezes, em maus momentos, nós podemos fazer o mal, passar pelo menos aquele dia fazendo o mal, criticando, murmurando, falando mal dos superiores, adotando posições conflitivas que não devem existir dentro da igreja, como que, sei lá, seitas, aquilo que São Paulo combatia em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e Paulo dizia, não, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo. Quer dizer, todos vocês sabem que pode haver, e é legítimo, entre os sacerdotes, pode haver linhas um pouco diferentes dentro da fé, da ortodoxia, da fidelidade ao Evangelho e ao magistério da Igreja. Uns têm uma tendência mais para um lado, outros para outro, uns gostam mais de tais teólogos, de tais escritores, outros de outros. Cuidado que isso não cria divisões. Mantendo-nos sempre, que Deus nos ajude, dentro da ortodoxia, no sentido exato da palavra, do que é reto, do que é verdadeiro, do que é a autêntica doutrina católica, salvadora, redentora, liberdade de opinião, respeito pelas opiniões dos outros. E se começarmos criticando, murmurando, fazendo facções, estamos agindo mal. Eu pensava, podemos passar lá no ambiente que nós nos mexemos, fazendo o bem, simplesmente fazer boa cara, saber sorrir, faz muito bem às pessoas. Podemos passar algum dia fazendo o mal, uma temporada, com certas atitudes fazendo mal aos outros, induzindo-os a ter um espírito crítico que não é sadio. Ou poderíamos passar, pelo menos teoricamente, fazendo nada, que eu acho que é mais triste do que fazer o mal. Porque do mal a pessoa se arrepende depois. Quer dizer, tíbios. Nem frio nem quente. Seria muito triste que dissessem, fulano passou pelo seminário tantos anos. O que deixou de positivo no coração, na alma, na vida dos outros? E seria muito triste que não soubéssemos responder, porque nos parece que não deixou nada. Pede a Deus que não sejamos isto, que deixemos coisas positivas. Passou Jesus fazendo o bem, o bem. Eu me lembro agora de um comentário que se refere ao casamento, mas que se pode aplicar perfeitamente à nossa vida. De um professor da Universidade de Navarra, que numa conferência a qual eu assisti porque passou pelo Brasil faz muitos anos, e nessa conferência falava da família, porque ele estava, naquele momento, dirigindo um instituto da família. E dizia, amantes são os que se amam. Esposos são os que se empenham em amar-se. E então me veio à cabeça o que diz São Paulo no capítulo 12 da Carta aos Romanos. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos os homens. Às vezes, nós não fazemos nada, passamos de uma maneira morna e fazemos o bem, ajudamos, contribuímos, procuramos
incentivar, procuramos estimular, procuramos colaborar com as pessoas com quem simpatizamos. E não nos empenhamos em fazer o bem. E durante toda a vida sacerdotal, essa maneira de encarar as coisas é fundamental. É preciso empenhar-se em fazer o bem. Não só fazer o bem que espontaneamente nos sai. Não só fazendo o bem de que nós gostamos. Não ter uma pastoral que é o espelho de nós mesmos, das nossas limitações e dos nossos defeitos. Eu gosto disso, eu gosto... E então tudo eu baseio na música. A música é maravilhosa, mas e a doutrina? Bom, isso é menos. Não! É mais importante a doutrina que a música. Bom, estou pondo um exemplo talvez um pouco bobo, mas acho que é claro. O padre não pode tentar fazendo o bem, fazendo o que lhe agrada a ele. Colhendo os frutos que a ele lhe agradam, que fazem bem a ele, porque o satisfazem, porque se sente bem. Não, isso é o verdadeiro bem para aquela pessoa, para aquela comunidade. É o verdadeiro bem. Eu cuido de todos esses aspectos que realmente fazem o bem. Por exemplo, dessa importância fundamental que tem a doutrina e a piedade. Não é o momento de falar disso, mas você sabe perfeitamente que em matéria de doutrina, a juventude atual não só está muita dela a zero, mas abaixo de zero. Abaixo de zero, porque está carregada dos erros do ambiente, do politicamente correto, etc. E em matéria de piedade, há muito oba-oba, pode haver muito sentimentalismo e pouca doutrina. E na hora do vamos ver, na hora em que a vida mostra as suas durezas, em que a vida sacerdotal mostra as suas durezas, o que segura um fiel, não só um padre, um fiel. Por isso é a nossa responsabilidade para com os fiéis. Quando o casamento balança, quando a família balança, o padre não tem que ir só com boas palavras, olha, não, tem que levá-lo ao miolo da verdade, da autêntica doutrina, da grandeza da doutrina de Cristo, da beleza de Cristo. Ou nós nos enamoramos da beleza de Cristo, ou não faremos o bem. Bom, estou dizendo isso um pouco marginalmente. Passou fazendo o bem. Mais palavras de São Paulo na Carta aos Romanos, desta vez no capítulo 15. Cada um procure agradar o próximo para seu bem e sua edificação. Que frase bonita, que frase densa, perfeita, inspirada pelo Espírito Santo. Procure agradar. Às vezes, o padre fica na primeira parte. Procure agradar. Eu tenho que atrair, eu tenho que agradar, eu tenho que agradar. Espera um pouco. Procure agradar o próximo para seu bem e sua edificação. Medite nisto, pense nisto, porque é a isso que devemos empenhar-nos e dedicar-nos. Para isso devemos empenhar-nos e dedicar-nos. Empenhar-se, eu lhe diria, é dar a vida. Empenhar-se é querer. Em primeiro lugar, é amar de verdade os outros, querer bem. Querer, mas com um querer firme, pedindo a graça de Deus, a têmpera que nos dá a graça de Deus. Mas é dar a vida, o sacerdote está para servir. Jesus dizia, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para resgate de muitos. Isso que nós temos que fazer. Essa é a beleza, a grandeza da missão sacerdotal.
dar a vida pela salvação, pela santificação, pelo bem de muitos. Você não está convencido de que aquilo que diz o livro Caminho, estas crises mundiais são crises de santos? Deus precisa um punhado de homens seus, sublinhado e ressublinhado, em cada lugar, em cada atividade humana, em cada paróquia também, em cada... Isso é o quê? Isso é o que Deus quer. Essas crises mundiais são crises de santos. Nunca caia, estou derivando um pouco, mas não me importa, nunca caia naquela lamúria tristonha de como está difícil, como as ideias anticristãs estão se impondo, como os espetáculos, a mídia, etc., estão corrompendo as pessoas, como... Não, pense, olha, eu estou justamente para, primeiro, dar exemplo. E, sobre a base da minha fé, esperança e amor, sendo um homem de fé, não um tristonho que lamenta, que pena, que... Não, fé, esperança e amor, procura primeiro dar exemplo. Dar exemplo não se consegue quando uma pessoa diz, eu quero dar exemplo, vou dar exemplo. Isso é palhaçada. Dá exemplo quem é. Se é luz, dará luz. Se não é, não dará. Se é ouro, verá um ouro. Se é ganga, verá um ganga. Exemplo. E dar, eu gosto de pensar assim, não só para sacerdotes, para todos. Aquilo de que a caridade consiste em ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Dar a vida é dar o que é mais nosso, o que é mais íntimo. Portanto, os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos planos, os nossos projetos. Pense um pouco nisso. Comecemos pelos nossos pensamentos, que dar o mais íntimo de nós. O sacerdote tem que ficar pensando nos demais. Olha, mais uma vez me vem ao pensamento o exemplo de São José Maria. Você me desculpe, mas não posso negar que sou um fã dele, não? O que é que vamos fazer? Sabe o que eu vou fazer? Dar muitas graças a Deus por tê-lo conhecido. Não me cansar de dar graças. Então, São José Maria, ele contava que toda noite ele ia fazer exame de consciência junto com aqueles outros sacerdotes que estavam perto dele, o acompanhavam, o Monsenhor Álvaro del Portillo, o Padre Xavier Echevarria, etc. E ia ao oratório e depois, falando do exame de consciência diário aos seus filhos, dizia, olha, às vezes pode nos acontecer, a mim me acontece, que quando vou fazer exame, olho para Jesus no sacrário e digo, Senhor, mas se hoje não pensei em mim, só pensei em Ti, só pensei nos meus filhos, só pensei nos demais. Se pudéssemos chegar a isso, seria tão bom. Mas desde já, nesse recolhimento, faz balanço. Quanto pensa no bem dos outros? Não dos outros em geral. Os outros são o próximo, como indica a parábola do samaritano. E comenta na Deus Caritas Est, comenta 16, aquela necessidade imediata. Você sabe de que precisam os seus colegas? Você sabe se seria bom estar conversando com aquele um pouco mais, se interessando mais pela família dele, ou por outras coisas que ele está lendo ou estudando? Você tem esse desejo de não excluir ninguém. É que me dou bem com ele, com aquele outro, com aquele grupo, e os outros
como se nem penso. Uma das melhores maneiras de pensar em todos é rezar por todos. Se um dia você se decidisse a dizer, vou escolher uma ejaculatória muito breve, por exemplo, dizer a Nossa Senhora, Mãe, ajuda. E cada vez que encontrar hoje eu vou repetir como uma metralhadora, Mãe, ajuda, mas pensando em e o do lado, Mãe, ajuda, Mãe, ajuda, Mãe, ajuda, Mãe, ajuda. Lógico, intimamente. Seria bom. Rezar por todos, não excluir ninguém. Dar os nossos pensamentos, rezar. Quantas vezes você ofereceu sacrifícios por colegas que você sabe que estão com problemas, que estão precisados? Quantas vezes você procurou dar um pouquinho mais de alegria que você vê macambujo, um pouco mais triste, um pouco mais retraído? Compreensão. Compreensão. Lembre daquilo dos brancos dentes do cão, de que falava no começo. E também vamos lembrar o que diz Jesus. A boca fala do que há no coração. Como é que são as nossas conversas? É claro que as nossas conversas não têm que ser conversas piegas, uma espécie de conversas de anjos, entre aspas. Não, são conversas normais. E falando de coisas normais e de coisas que apreciamos normalmente e que em si não tem nada a ver com a nossa missão sacerdotal. Você gosta de futebol você. Mas, lembrando-nos do que diz São Tiago. Bem no começo, no versículo 19 do primeiro capítulo da sua carta, que cada um de vós seja pronto para ouvir, mas tardo para falar. Às vezes, dar atenção, ouvir, interessar-se por um colega nosso, um irmão nosso, é a melhor conversa que podemos ter. Eu sempre me lembro, eu era um sacerdote que nem tinha... Olha, eu completei 30 anos no Brasil. E me lembro disso de antes de eu vir ao Brasil. Tinha uma missão de ir toda sexta-feira a uma cidade pequena, próxima do lugar onde morava, próximo, 100 quilômetros. E lá cuidar do trabalho do Opus Dei, que tinha muito trabalho com sacerdotes, muito daquela diocese. E muito trabalho com leigos, com todo tipo de pessoas. Mas não havia centro lá, era só viagens. E, como tínhamos costume de fazer, era um lugar fora da diocese onde eu morava, e então ia com muita frequência visitar o bispo. O bispo já ancião daquela diocese. E na visita que eu fazia ao bispo, parte por timidez, era um padre novo, estava pouco acostumado a conversar com bispos assim, mas escutava, muitas vezes não dizia nada, só deixava que ele falasse porque gostava muito de lembrar das coisas da sua juventude, da cidade em que ele nasceu, de como se falava lá, quais eram as expressões características daquela região. Eu escutava, depois me informava brevemente do que estava fazendo e soube, eu era muito amigo, me fiz muito amigo do chanceler secretário, que era jovem, e o chanceler secretário um dia me disse, você sabe o que falou num fulano? Ah, está me visitando um padre do Opus Dei, jovem, tem uma conversa muito agradável. Eu fiquei gelado, porque a minha conversa agradável era o silêncio. Isso, às vezes, é muito bom. Muito bom. Bom, vamos terminar essa meditação, mas não sem antes me lembrar ainda de um fato de experiência sacerdotal. Faz anos,
uma pessoa que eu atendia, um homem casado, um advogado, com um trabalho excelente, ia celebrar as bodas de ouro do casamento. E eu conhecia a família, a esposa, que falava comigo também na direção espiritual, filhos, que eram um bom número. E se davam muito bem, se davam maravilhosamente bem. E às vésperas da celebração do Jubileu de Ouro, eu lhe perguntei, doutor fulano, o senhor que me diria? Isso eu coloquei algum livrinho por aí. Senhor, que me diria? O que diria? Qual diria que foi o segredo desse entendimento maravilhoso que tem entre o senhor e sua esposa e toda a família, os filhos? E falando do entendimento entre marido e mulher durante 50 anos, ele me respondeu, homem, a educação, quer dizer, a gentileza. Essa gentileza normal, que faz com que a habituação não a deteriore. Que não nos esqueçamos de agradecer tudo. Que não nos esqueçamos de dar um cumprimento afável. Que não nos esqueçamos desses detalhes que não são de fazer coisas esquisitas ou exagero, nada. Que com a maior simplicidade indicam educação, cortesia. Dar valor às pessoas. Bom, eu vou terminar. E terminando, eu resumiria tudo numa palavra que já apareceu nesta meditação. A caridade sacerdotal, como toda caridade, é servir. Eu não vim para ser servido. Eu não vim para me servir da vida. Eu não vim para me servir da igreja. Eu não vim para me servir dos fiéis. Eu não vim para me servir dos outros. Para me servir. Mas vim para eu me dar. Dar a vida pelo bem dos outros. Servindo. Nosso Senhor só sabia servir. Escrava do Senhor. Que ela nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.